Bom dia a todos, bom dia meus amados, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um devocional de número 8 para edificação da sua vida. E no devocional de hoje eu quero falar sobre andar com Deus em meio às crises. Este devocional está fundamentado em Gênesis capítulo 6, verso 9, em que diz que Noé andava com Deus. Pois bem, desde a queda do representante federal da humanidade, que foi Adão, a civilização da época, a civilização pré-diluviana, experimentou uma degradação moral crescente e sem limites. A Bíblia descreve então o percurso devastador do pecado dentro desta civilização, assim como um furacão que gradativamente adquire força intensa e que por esse motivo causa uma grande devastação ambiental. Assim foi o pecado dentro dessa civilização pré-diluviana. O pecado naquela época, amados, atingiu o ápice, o mais alto nível de maldade, de perversidade, fazendo os habitantes da época máquinas de barbaridades, crueldades e atrocidades. O pecado, a partir da narrativa bíblica, especificamente em Gênesis capítulo 4, entrou num ciclo sequencial e crescente em seu grau de maldade. Neste mesmo capítulo é perspectivo o primeiro ato de homicídio ou fratricídio. Na narrativa, Caim mata o seu próprio irmão Abel, se tornando o primeiro fratricida da história da humanidade, como está lá relatado no versículo 8 do mesmo capítulo. E por conseguinte, no mesmo capítulo, Lameque, da linhagem degenerada de Caim, expressou em suas palavras orgulho demasiado, que o orgulho é um pecado gravíssimo diante do nosso Deus, ao assassinar todos aqueles que ficassem no seu caminho. E olha só o que ele disse, eu cito, matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou, em Gênesis capítulo 4, no verso 23. Ademais, no capítulo 6 de Gênesis, o pecado alcança ainda mais o seu vamos dizer assim, o seu maior nível de corrupção. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de maldade, lá no verso 11 deste mesmo capítulo, número 6, capítulo 6. O pecado havia, amados, se proliferado, como, por exemplo, para você se situar aí, como o coronavírus, né, que é essa pandemia esse vírus altamente transmissível. O pecado nessa época dominou e arraigou-se no coração dos homens como nos dias atuais. Por isso o mundo da época estava completamente cheio de homens impuros, enganadores, polígamos e homicidas. O comentador Matthew Henry, ele chama essa geração de geração do furor de Deus. Só que preste atenção. No meio desse contexto obscuro e de densas trevas, havia um homem cujo nome era Noé. Um homem reto e justo. E essa figura emblemática, conhecida como pregador da justiça divina, conforme está escrito lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, é que o Senhor não hesitou a sorrir para este homem. E no capítulo 6, do verso 8 de Gênesis, diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé, amados, ele andava com Deus, conforme o versículo 9 deste mesmo capítulo, do número 6. Noutras palavras, a expressão andava com Deus, ela é forte demais. O que ela denota? Ela denota amizade, parceria, lealdade e intimidade com o Senhor. Significa que, mesmo num período sombrio da civilização humana daquela época, havia um homem, Noé, que caminhava com passos seguros e firmes nas veredas do Senhor. Por isso esse homem, ele progredia em santidade e cada dia que ele mantinha contato com o Senhor, com nosso Senhor gracioso, o Senhor ia abençoando a vida de Noé. Seu andar em companhia com Deus o impedia de sucumbir à degradação moral de seus contemporâneos. Seus temores desse homem, Noé, por tamanha violência infundida pelos homens da época, não impediu de pregar o juízo de Deus que estava por vir.
A estabilidade espiritual de Noé estava assegurada, amados, e conservada, preservada pelo companheirismo daquele que vocacionou o homem para a santidade segundo a sua vontade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Em suma, amados, a conjuntura social, por causa do crescimento do pecado, em nada embaraçou os passos firmes de Noé, de um homem que, segundo as Escrituras, andava com Deus. Portanto, em um contexto similar, como este que vivemos, neste século corrupto, lutemos, amados, para que, quer presentes, quer ausentes, possamos ser agradáveis a Ele, o nosso Senhor, numa época indubitavelmente semelhante aos dias de Noé, com governos corruptos, sistemas anti-Deus, anti-família e tudo mais. Andemos, amado, com passos firmes por meio da graça do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus, e busquemos a amizade, parceria, lealdade e intimidade com aquele que pode nos guardar no dia da provação, no dia das lutas e das batalhas que nós estamos vivendo hoje. Como está em Apocalipse 3:10, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E semelhantemente, vamos alertar com ousadia e coragem essa geração má que o Senhor voltará em breve e que o Senhor julgará os pecados se não houver arrependimento. Sigamos o exemplo de Noé, andemos com nosso Senhor em meio às crises, em meio às corrupções, em meio às lutas e batalhas. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas por meio deste devocional. Que o Senhor te abençoe, siga em frente, firme com Jesus em santidade, com a presença de nosso Deus constantemente em seu coração. Que Deus te abençoe.